Estamos começando mais um episódio do Policast. Hoje eu estou recebendo aqui Camila Figueiredo. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, querida. É um Camila, prazer. que é empresária. Então, eu queria que você começasse já se apresentando, para quem está nos assistindo aí, conhecer um pouquinho mais quem é a Camila. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite. É um uma honra prazer. estar aqui. É um prazer poder compartilhar um pouco mais da minha história contigo. Nós somos amigas, porém tem muitas coisas. Tem muitas coisas que a gente ainda não compartilhou e agora é o Exatamente. momento. A gente vai contar tudo aqui, viu, gente? Então acompanhe esse episódio até o final, que eu tenho certeza que a Camila vai trazer, assim, insights valiosos que vão fazer a diferença na sua vida, na sua jornada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, né, Camila? Isso aí. Deixa seu like, compartilha esse episódio para transformar também e impactar a vida de muitas outras pessoas. Então, mais uma vez, seja bem-vinda e Obrigada. compartilha aqui com a gente. Quem é a Camila? Bom, eu sou Camila Figueiredo, eu tenho 33 anos, sou engenheira eletricista formada pela Federal de Minas Gerais, sou técnica em eletrônica formada pelo Cefet, sou especialista em sistemas de energia solar fotovoltaica. Uau! Eu morei um tempo na Alemanha, em 2014 e 2015, foi de lá que eu trouxe a ideia da empresa, a empresa é chamada Sonnenschein Brasil, é equivalente ao Sunshine, né? Sim. Significa raio de sol em alemão. Foi uma homenagem ao tempo que eu passei lá na Alemanha, me especializando. E a nossa empresa já tem 5 anos de mercado. Ela é focada em atender empresas e investidores. Nós também atendemos residências, Que legal. apesar de não ser o foco. E, basicamente, nós construímos usinas de energia solar fotovoltaica para esse público. Ai, muito bom, já tão jovem, tá vendo? Como foi que aconteceu esse start, assim, na sua vida, para essa veia empreendedora? Como foi que tudo isso aconteceu? Então, eu sempre tive o sonho de empreender, de ter empresa. Eu sempre sonhei trabalhar nesse nicho. E em 2019, eu fiz uma viagem, fui para Londres, eu passei lá um mês. E eu estava fazendo curso para tirar o IELTS, eu já tinha o certificado de alemão e eu estava precisando de inglês porque eu ia me candidatar a uma bolsa de mestrado na Europa. E nesse tempo que eu fiquei em Londres, eu dei uma pesquisada ali para saber como é que estava o mercado de trabalho e eu vi muita vaga para trabalhar com energia solar. E eu vi que era uma coisa que estava, assim, bombando Em alta, na Europa. você Em enxergou alta. ali uma oportunidade. Digo, opa, peraí, que aqui tem mercado. Exatamente. E a minha ideia era ir para o exterior, fazer o mestrado ali uns 2 anos, trabalhar, levantar um dinheiro, porque eu sou de origem simples, então eu não tinha pais para me ajudarem financeiramente, assim, nesse início. E a minha ideia era essa, ir para o exterior, juntar um capital, voltar para o Brasil com mais conhecimento, mais experiência e abrir a empresa. E eu sempre acompanhei esse mercado desde quando eu estava ainda na faculdade. E aí, depois que eu me formei, eu fiquei 1 ano na Toshiba antes de me formar, depois fiquei mais Sim. 2 anos, então trabalhei lá 3 anos. E aí, quando eu fiz essa viagem em Londres, que já estava completando 3 anos de Toshiba, eu falei, nossa, é a oportunidade do momento. E aí, eu tive um problema com umas passagens aéreas, fui para casa de um tio meu, que é advogado e me ajudou, e ele falou, Camila, você tem muito perfil de empreendedora, de empresária, por que você não abre um negócio? Eu falei, eu concordo. E aí ele já plantou a sementinha no coração, né? E aí eu falei, eu concordo contigo, eu sonho em ter uma empresa, empreender, e eu quero trabalhar com energia solar, com energia renovável. Só que eu não tenho capital, eu não... Enfim, não sei como começar sozinha do zero. E como surgiu, assim, essa inspiração para atuar nessa área em específico de energia solar? Como foi que, tipo assim, eu conheci a energia solar dessa forma, foi alguém, foi assistindo alguma coisa? Como foi esse despertar para a energia solar? Então, eu sempre tive esse meu lado humano, esse meu lado de querer contribuir para a sociedade, de devolver tudo que a sociedade já nos deu. E eu vi isso como uma dor do planeta, a questão ambiental. Então, como eu falei, desde ainda da época da faculdade, já era um assunto que me interessava muito, que eu gostaria de trabalhar por ter essa questão, né, por a energia renovável ser algo muito necessário no mundo, porque Tão útil, hoje né?
E hoje, a fonte de energia de combustíveis fósseis, que são extremamente poluentes, a gente precisa renovar a matriz porque é uma fonte de energia finita. Ela vai acabar em algum Verdade. ponto. A gente não tem petróleo para sempre, nós não teremos. Então, é necessário que a matriz passe por essa troca, né, por essa mudança. E aí, eu sempre sonhei justamente para dar essa contribuição ao planeta, que é algo tão necessário. E aí, o meu tio foi e disse isso. Por que você não abre uma empresa? Aí eu falei, não, mas eu fui para Londres para isso. Eu consegui o meu certificado de inglês, eu vou me candidatar à vaga. E ele falou, Camila, isso é coisa do passado. Você ir para fora, juntar dinheiro com o seu currículo, você monta um plano de negócio, apresenta no banco e você abre o seu negócio. Tira essa ideia da sua cabeça. Não vai para fora, você vai perder o timing do mercado. Quando ele me falou isso, foi assim, um anjo. Despertar. Foi na hora, eu juro. Eu entrei dentro do carro, eu lembro como se fosse ontem. Eu entrei dentro do carro e comecei a pegar o caminho de casa pensando, eu vou abrir a minha empresa. Nossa, Naquele uau. momento eu tive certeza. Foi, assim, a voz de Deus, sabe? Foi um anjo na minha vida. Uma palavra que Deus colocou no coração dele e ele falou... direcionamento diretamente do céu mesmo. Exatamente. Quando ele falou isso, foi como se abrisse uma porta e eu começasse a ver. A enxergar novos horizontes. Exato. Nossa, Novas possibilidades. E muito bom isso que você está compartilhando, porque às vezes as pessoas acham que para empreender precisa ter dinheiro. Aí você fica preso. Ai, não, é porque eu não tenho capital, eu não tenho um investidor, eu não tenho. E você se prende nisso e não avança, e não empreende. E você fica ali com o seu projeto engavetado no papel por anos, né? Podendo realmente estar sendo um instrumento de transformação na sociedade, na vida das pessoas, que é o que hoje você faz, né? Exato. E aí você realmente fez o projeto e foi pro banco. Conta Isso. como foi. Não, e a sua colocação foi perfeita. Eu vou contar já, mas eu gostei muito da sua colocação. Por quê? Hoje a gente tem esse estigma, né? De que, não, é falta de coragem. Isso. Gente, não é. Não é falta de coragem. É falta de informação. É falta de você enxergar Exatamente. as possibilidades. É falta de conhecimento. Por isso que, assim, eu sou uma incentivadora. Eu tenho lá no meu quarto um negócio que eu guardo todas as plaquinhas de imersões que eu participo, esses crachás. Eu sou uma incentivadora. Façam os cursos. Eu fiz um para abrir a empresa, sabe? É falta de conhecimento. Quando meu tio me falou isso, eu tive certeza que ele tinha razão. E realmente, eu tinha um currículo muito bom. E realmente, esse negócio de ir para fora juntar dinheiro era coisa do passado. Ele falou, Camila, isso é coisa dos seus pais fazerem. Hoje, a realidade é outra. Eu não precisei pegar dinheiro no banco, né? O que eu fiz? Eu pedi conta no meu trabalho, peguei o meu acerto, não foi muito, foi 12 mil reais, porque eu já tinha tirado as férias, que eu tinha ficado em Londres, então foi pouco. Mas, e eu falo, Polly, eu comecei a empresa com R$0, porque esses 12 mil reais que eu tinha, eu paguei um curso para fazer, voltado para energia solar, e esse curso foi um curso bem completo, que ensinava também como você começar, a abrir a empresa. E eu construí o sistema de energia solar na casa dos meus pais, porque eu precisava ter pelo menos o primeiro. Como eu vou abrir uma empresa e, enfim, vender um produto, um sistema de engenharia que eu não sabia, né? Que eu não tinha feito nenhum. Daí eu fiz primeiro na casa dos meus pais, então eu usei essa verba para isso. E eu comecei a empresa com R$0, porque eu tive que fazer na casa dos meus pais. E aí não me sobrou mais nada. E aí o que eu fiz? Eu mergulhei no mundo, me joguei e comecei a fazer tudo sozinha. Daí eu virei designer, eu aprendi a fazer propaganda, né? Fazer tráfego pago. Não, no começo, tudo é a gente que faz. A gente vai desenrolando tudo. Eu presária, né? Eu presária mesmo. É. Eu fazia tudo sozinha. Eu fazia as artes, eu montei o Instagram, eu montei o site, eu fazia as planilhas, porque na empresa de engenharia você tem que fazer toda uma análise, né? Cálculo. Tem que monitorar tudo. Tudo. Daí eu fiz a apresentação da proposta, fiz tudo sozinha, era eu sozinha. E eu usava de umas estratégias muito engraçadas, porque no começo, primeiro eu levei uns meses para me organizar, para me estruturar, eu abri um CNPJ, enfim, fiz site, como eu falei, Instagram, tudo isso me demandou um tempo, porque eu fazia tudo 100% sozinha. E o sistema na casa dos meus pais, que eu demorei uns 2 meses para instalar e deixar ele operando 100%, porque você tem um tempo para fazer o projeto, conseguir a licença na concessionária.
E aí, depois de alguns meses, eu me estruturando, eu falei, opa, é agora, eu vou me lançar ao mercado. E aí, isso já foi em fevereiro de 2020. Daí, quando eu me lancei e comecei a fazer tráfego pago, foi um sucesso absoluto. No mês de fevereiro, eu fechei 8 projetos. E olha que Uau. engraçado, como que eu fazia? Eu já tinha tudo, né? O site, tudo bonitinho. O Instagram, rodando. já tinha o ponto no Google. Eu fechei um coworking, que era Sim. bem baratinho. Então, eu não tinha despesa com local fixo. Daí, o telefone era o meu celular. E eu fazia tudo. Daí, eu chegava, né? Eu comecei a fazer tráfego pago. Os clientes pediam uma visita. E aí, eu ia na casa dos clientes. Eu era muito magrinha. Eu tinha 28 anos na época. A pessoa olhava pra você assim, Menina, dava muita coisa. Eu disse, Não. como assim? eu não falava que eu era dona da empresa. Tem muitos clientes que só estão descobrindo agora, porque eu Agora. comecei a falar depois. Eu ainda tenho muita cara de nova, né? Apesar de já ter 33 anos, as pessoas às vezes acham que eu tenho 25. E aí eu chegava, naquela época, eu fui vegetariana há 8 anos, então naquela época eu era Bem muito magrinha. magra. Eu pesava 43, hoje eu tô com 53, tô malhando também, em nome de Jesus, Ei! vou seguir. E aí eu era muito magrinha, então eu chegava na casa do cliente, na empresa do cliente, eu não falava que eu era dona, eu me apresentava como engenheira eletricista, falava do meu currículo, falava das instituições pelas quais eu tinha passado, da minha experiência na Alemanha, e eu falava, eu vou ser a responsável pelo seu projeto do início ao fim. Daí eu usava essa estratégia, eu falava assim, olha, na nossa empresa é diferente. Nós não temos uma divisão de comercial, execução e pós-venda. Eu sou a responsável por cada cliente que Como um eu fecho o todo, né? contrato do início ao fim. Então, eu vou fazer o seu atendimento, eu vou acompanhar a construção da sua usina, eu vou fazer o seu pós-venda, então eu que vou te apresentar as contas, os resultados, te apresentar o sistema de monitoramento, bom. os relatórios. E uma sacada legal que eu tive, assim, desde o início, foi pensar nos diferenciais. Então, eu olhei para o mercado, eu olhei tudo que as outras empresas estavam Qual a fazendo. carência, né? O que falta aqui que eu possa entrar como estratégia. Exatamente. O que eu posso entregar de diferente que o mercado Muito não bom. está fazendo? Porque, apesar de eu ter entrado num nicho que era uma oportunidade excelente, que era uma inovação tecnológica, existem uma série de desafios quando você Muitos. entra num nicho Sem que dúvida. é novo. Ai. Porque o cliente, ele tem medo, ele está inseguro, às vezes ele não conhece ninguém que já tenha feito, e normalmente os primeiros clientes são aqueles perfis mais visionários. Então, você tem que vencer aquela barreira da insegurança, da desconfiança do cliente. Isso. Então, você tem que passar muita credibilidade, você tem que demonstrar total domínio da parte técnica, do conhecimento daquilo que você vai entregar, né? E eu usei esse artifício de pegar todos os diferenciais. Então, desde Muito o bom, início... sensacional. desde o início, a minha empresa já dava garantia em contrato da performance da Perfeito. usina. Né? Por exemplo, se a sua usina vai gerar 1.000 kWh, a gente te garante em contrato. Se gerar menos, a gente faz um ajuste na sua usina. A gente já dava 5 anos de garantia em toda a instalação, o mercado dava só 1. Então, assim, eu implementei uma série de diferenciais. De inovações que fizeram a diferença, né, no seu negócio. Coisas que agreguem, né, que melhorem a E experiência geram valor do no cliente. seu produto também. Exato, porque para o cliente, eu pensei, na visão do cliente, qual que é o meu medo? Qual que é a minha insegurança? Quando eu instalei na casa dos meus pais, qual que era o meu medo? O primeiro foi, será que vai gerar o que eu espero? O segundo foi, na conta, será que vai ter esse retorno na conta? Sim, isso mesmo. Será que os equipamentos vão ter a vida útil que os fabricantes estão me prometendo? Será que eu vou ter algum problema? Então, eu comecei a pensar como cliente, na visão do cliente, quais são as dores, né? Quais são as inseguranças? Daí eu falei, eu vou cercar todas as objeções do meu cliente. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito, que eu olho para trás e eu vejo, eu nunca, te juro, eu nunca mudei os diferenciais da minha empresa. Eu tenho até hoje as propostas impressas daquela época. Que incrível. Que esse trabalho que eu fiz de pensar quais são as possíveis bom. objeções, as dores do cliente, o que eu vou fazer de diferente que os meus concorrentes não estão fazendo. E aí, eles se mantiveram, né? Os meus diferenciais se mantiveram. Não, então, e isso faz toda a diferença no mercado. Tipo assim, toda. quando você implementa o seu negócio, você precisa fazer essa análise de mercado, entender como que o mercado se comporta e entender o que eu posso oferecer aqui de diferencial que as outras empresas não oferecem ainda. E enxergar a dor do cliente e apresentar a solução. Todo problema vem e existe para que seja solucionado. Perfeito. E foi exatamente o que você fez. Você enxergou a dor e enxergou ali a solução, a oportunidade, né? Mas, por exemplo,
qual a sua opinião? O que é que tu acha, por exemplo, como que a energia solar, ela traz esse impacto positivo na vida do teu cliente? Quais os benefícios que hoje ela pode trazer para essa pessoa que ela vai adquirir a energia solar? Então, tem uma série de benefícios, porque a conta de energia é uma despesa fixa, né? Pensando no cliente que quer colocar ali para a empresa ou para a residência. A conta de energia é uma despesa que o cliente já tem fixa. Isso. E é uma despesa alta. Se você pega de uma residência, por exemplo, todas as despesas fixas, vamos imaginar ali a pessoa que não paga aluguel, já tem um imóvel próprio, mesmo que paga aluguel, né? Se ela pagar aluguel, tem as despesas principais, o aluguel, tem com insumos, alimentos, e aí vem a conta de energia, em terceiro lugar. Nas empresas, normalmente segue também essa posição, o terceiro lugar de despesa nas empresas. Primeiro, insumos, segundo, mão de obra, e terceiro, a energia, né? A depender do nicho da empresa. Então, o que nós levamos para os clientes é justamente essa segurança, essa estabilidade, principalmente porque os reajustes na tarifa são sempre muito expressivos, sempre o dobro ou o triplo em comparação à inflação, né? Então, o cliente ele conquista essa segurança, porque os equipamentos duram décadas. Então, ele faz um investimento, pode até ser financiado, ele faz uma troca, uma substituição, ele não descapitaliza para colocar energia solar, então ele substitui o dinheiro que ele joga fora, né, que ele jogava fora pagando a conta de energia, pela parcela do financiamento. Hoje ele consegue, fazer esse investimento financiado. Financiar, a maioria financia, Polly, mesmo residencial. Os clientes financiam porque... Por que o cliente vai descapitalizar com algo que ele pode financiar? Aí você faz uma permuta, ao invés de pagar ali a conta de energia mensal, você está pagando ali a parcela do seu financiamento por algo que vai lhe render... Exato. Né? Então, você troca um dinheiro, um capital que você estava jogando fora e que não estava retornando, que é o dinheiro da conta, por um capital de investimento, porque você está aumentando o seu patrimônio, aumentando a valorização do seu imóvel. Sim, sem dúvida. E aí, você está fazendo um investimento. Então, você troca uma despesa por um investimento. E quando você termina de pagar, pronto, aí é só alegria. Você paga a taxa mínima, você tem uma economia ali de 90% na conta. E aí, o sistema vai durar décadas e você está livre dessa despesa. E aí, você pode investir, se for empresas, em adquirindo novos colaboradores, com mais marketing, né? Se for uma residência, você pode separar aquela verba para viajar mais, passar mais tempo com a família, qualidade de mais vida, restaurantes. Né? Isso vai muito além de claro, só um sistema solar. Muito além, porque isso acaba refletindo no seu conforto, na sua comodidade. Isso. Não tem mais tanta preocupação com o tempo que você fica no banho, com as luzes acesas, com as contas no final do mês, né? Imagina ali, porque energia é algo que a gente consome todos os dias. E se você já tem um sistema fotovoltaico, você não fica com aquela coisa na sua cabeça. Ai, apaga a luz. Ai, eu tenho que ficar pouco tempo no banho. Tudo. Sabe? Você coloca uma iluminação legal na sua casa e não usa. A minha casa, eu deixo tudo ligado. Eu falo, no mínimo tá iluminando pros espíritos, né? Pro Espírito Santo. Eu deixo tudo aceso, porque eu não tenho essa preocupação. Isso é conforto, isso é comodidade, isso é estética, é a beleza da minha casa me proporcionando esse conforto. Agora, se eu for ficar apagando tudo o tempo inteiro, eu não quero consumir só quando vem visita, eu acho que não é bem por aí, né? O nosso Deus é um Deus, né? de abundância. É um Deus de prosperidade, é um Deus de detalhes. Basta observar a natureza, os animais, quão belos são os animais. Os detalhes são minuciosos, então a gente tem que cuidar. E assim, hoje, uma arquiteta com certeza vai concordar com o que eu estou falando. A iluminação... faz toda a diferença no ambiente, toda a diferença no ambiente, a iluminação. Então, assim, é algo que impacta no dia a dia dos nossos clientes. Eu imagino, assim, também que aí nesse seu processo, nessa sua trajetória, você tenha passado por alguns desafios. Muitos. Então, assim, qual o maior desafio, digamos assim? Qual foi o pior momento, né, que você se viu em alguma situação que você disse, meu Deus, e agora? Qual foi, assim, o maior desafio que você pode trazer para a gente compartilhar como um ensinamento mesmo? De superação, qual foi? Eu tive vários, mas... o mais complexo, o mais complicado foi quando eu me mudei para Juazeiro do Norte para abrir a nossa primeira filial. E eu estava atendendo lá uma indústria farmacêutica e eles assinaram um pré-contrato conosco. Era um projeto grande de 3,5 milhões, que na verdade eles estavam querendo fazer para a empresa toda. Ia virar um projeto de 7, 8 milhões. E para aquela época... esse projeto ia ser o maior da empresa na época. Isso foi em 2022, se não me engano.
E o cliente assinou o pré-contrato e a gente teve gastos muito altos para fazer o laudo do telhado, para ver se o telhado suportaria o peso do sistema. Sim. E só com os laudos nós gastamos 50 mil. E aí, quando saíram os laudos, o cliente falou, não, eu quero fazer, porque conforme os laudos atestou que ia precisar de um reforço, mas que ia ser um reforço simples, que ia custar nem 3% do valor que seria o projeto. Daí o cliente falou, eu quero fazer. E aí a gente terceirizou, porque isso era uma parte de civil, então a gente terceirizou esses laudos e essa mesma empresa falou que ficou responsável por fazer os desenhos, os projetos do reforço. Fizemos várias reuniões e estava tudo alinhado. Daí a empresa fez os desenhos, daí foi mais 40 mil. Então, só de gastos diretos, nós tivemos 90 mil. E aí, nós ainda gastamos com passagem, para trazer lá o colaborador da empresa, para fazer a verificação no local, enfim. Fora os outros prejuízos que são, assim, os indiretos. Sim. Né? Que a gente estava na expectativa de fechar o projeto, e a gente já tinha um pré-contrato assinado, eles falaram que iriam fazer, a gente já tinha confirmações de conversa de WhatsApp, enfim, reuniões com testemunhas. E aí, nós pausamos o nosso comercial, porque eu pensei, eu vou focar totalmente nesse cliente, é um projeto muito importante, vai ser o portfólio na região, é uma empresa que fabrica 70% do soro do Brasil, então é uma empresa muito conhecida, principalmente ali na região, e aí eu estava com a minha atenção 100% voltada para esse projeto. E aí, no fim, a empresa tinha 2 sócios, e o que tinha assinado ali conosco começou a se afastar, já era um senhor mais de idade, e no fim eles desistiram de seguir com o projeto. E o pré-contrato obrigava a empresa a pagar uma multa de 10% do valor do projeto, que seria ali uns 370 mil. E eles não honraram. E eles levaram meses para dizer que não ia mais fazer. E eu fiquei desesperada. Desesperada. Eu lembro de pegar 10 mil emprestado com o meu namorado que eu tinha na época. Nossa. Para pagar os funcionários, porque eu tinha gastado um dinheiro, assim, que eu não poderia gastar. E eu fiquei desesperada. Desesperada, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha capital, eu não tinha dinheiro, eu tinha parado o comercial, não estava entrando clientes. E aí eu falei, Senhor, e agora? E agora? Eu vi numa sinuca de bico, assim, numa situação que não tinha saída. Daí eu comecei a orar, pedir a Deus, sofri muito. Fiquei sem dormir, noite sem dormir. E aí eu falei, eu vou ter que me virar. Vou ter que dar meu jeito, vou ter que dar os meus pulos. Daí eu comecei a ver uma oportunidade dentro do meu próprio mercado. Que foi justamente fazer usinas para investidores. Porque naquela época estava muito difícil conseguir vender para empresas. Né? E os projetos residenciais eram projetos pequenos. Você acaba gastando a mesma energia, sabe? E eu tava com um déficit muito grande. Então, assim, eu tinha... Pra cobrir. eu tinha que me virar com projetos maiores. Daí eu falei, pronto, eu vou estudar tudo nisso aqui de usina para investimento. Na época, não tinha ninguém fazendo. E eu falei, eu vou dar a solução completa. Daí eu comecei a estudar, eu abri uma associação, porque para você fazer o repasse da energia, você precisa fazer por uma estrutura de cooperativa, consórcio, associação. Nós somos a primeira associação a ser cadastrada na CEMIG. E eu fiz algo que foi, assim, pioneiro, ali na cidade de Belo Horizonte. E aí eu comecei a oferecer uma solução completa para o cliente. Eu seleciono o terreno, faço o projeto, a construção da usina e ainda faço o repasse dali dos créditos de energia. Não sabia como eu ia vender os créditos de energia. Eu não sabia o que eu ia fazer. Fazendo. Eu só prometia para o meu cliente. Falava assim, vai ser isso, isso, vai dar... Eu só prometi aos meus clientes, vou entregar. Tive várias dificuldades. Eu imaginei que seria muito mais fácil do que realmente foi fazer a venda dessa energia. Nossa, imagino, meu Deus. Mas assim, no fim, deu tudo certo. Deu certo. A coisa caminhou. A gente começou a construir uma cartela de clientes dos Estados Unidos. Foram clientes que a gente sequer se conhecia pessoalmente. Uau. Um fez e foi indicando pro outro. E a gente foi construindo ali um relacionamento de confiança. Tive problemas, usinas que atrasaram. Sim. Usinas que a gente teve uma dificuldade em vender a energia, né? Em fazer o repasse dessa energia. Mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo. Daí eu fui conversando com os clientes. É uma coisa que eu gosto muito de ensinar, assim, ó.
seja verdadeiro com o seu cliente. Chame uma conversa, fale, olha, a gente está com essa dificuldade, você não vai ficar no prejuízo, eu dou a minha palavra, nós estamos dando aqui o nosso melhor e nós vamos resolver. Então, eu tive esse problema de a usina ficar pronta e não ter ainda todos os clientes. E eu falava, não, eu te dou a garantia, fica tranquilo que a gente vai resolver. Daí, assim, por muito tempo, Polly, eu fiquei fazendo usinas praticamente sem ter lucro, porque o lucro que eu teria, né, como a gente teve esses problemas, alguns desafios, e eu sempre honrava com os meus clientes, não sobrava dinheiro. Só Nossa, que imagino. eu fui construindo algo que não tem preço, que foi o vínculo com os meus clientes, a credibilidade, a confiança. Então, os clientes tinham certeza que, poxa, eu posso confiar nessa empresa, eu posso confiar na palavra da Camila. E aí, assim, eu cheguei num momento que eu fiquei, assim, mais de 2 anos sem fazer tráfego pago, sem fazer propaganda. Só um cliente indicando pro outro, só relacionamento. E o relacionamento hoje, ele faz toda a diferença mesmo. É o que mais vale, é o network. Isso, exatamente. Por mais que a gente faça anúncio, por mais que a gente tenha aí outros funis de captação de clientes, ainda a indicação, ela é algo que fortalece, né? Fortalece a empresa, fortalece o produto, fortalece o negócio como um todo. Porque se a partir do momento que eu, como cliente, indico a sua empresa, é porque ali eu fui realmente atendida com uma excelência e que ultrapassou, Exatamente. Né? Foi além realmente do que eu esperava. Às vezes a gente fica tão agradecido que aí você quer retribuir de alguma forma e aí você diz, eu vou te indicar outras pessoas, né? Isso é automático, acontece assim de maneira espontânea, porque o cliente ele se sentiu assim tão satisfeito que, nossa, eu quero te retribuir de alguma maneira, então vou te indicar outros clientes, isso é muito bom. Perfeito. Mas me diga uma coisa, você já pensou em desistir, inclusive nesse momento, né? Muitas de assim, vezes. Como que foi quando vem assim, nossa, vou desistir? Então, nesse momento, eu tive esse déficit, né? Ainda fiquei 3 meses sem faturamento. Na época, a empresa tinha uma despesa de em torno de 50, 60 mil. Então, já pode fazer as contas aí pra você ver. Bem desafiador. E pra mim, era um dinheiro. Pensa, eu ganhava, antes de abrir a empresa, eu ganhava 4 mil reais. Minha família é de origem simples. A gente tá falando de um capital que eu pensava assim, meu Deus... Meus pais levaram décadas para construir um patrimônio que agora eu tô com um rombo na empresa que é simplesmente metade, talvez metade da vida deles. Desesperador. Desesperador. E eu não tinha naquela época esse pensamento dessa proporção, sabe? Ah, não, mas eu já tô faturando aqui. Não tinha. Naquela época era um dinheiro assim que... pensar em faltar, pensar em ter uma dívida nessa proporção ali de 300, 400, 500 mil, era algo fora da minha realidade. Então, eu comecei a ficar assim, bem perturbada. E meu pai é meu sócio, né, na empresa. E no início, hoje meu pai até, ele trabalha conosco, enfim, ele participa, ele é bem participativo, mas na época ele era meio que assim, de fachada. Porque era muito difícil fechar grandes projetos numa empresa de uma menininha que é a dona sozinha da empresa, né? Então, eu coloquei meu pai de sócio. E no início, ele fazia muito pouco, ele não se envolvia. E eu só não desisti por causa do meu pai. Porque se tivesse sido só a Camila sozinha, eu sempre falei isso, eu iria fechar as portas, eu ia me dar já como derrotada e eu ia pro exterior. Eu ia para os Estados Unidos trabalhar. Eu pensava, eu vou ganhar $10 mil por mês, rapidinho eu consigo pagar as dívidas, dívida em banco, vou resolver e vou fazer isso. Mas quando eu pensava no meu pai, e eu pensava, que desgosto eu vou dar pro meu pai nunca deveu ninguém. Como que eu vou falar pro meu pai que o nome dele vai estar sujo? Eu começava a entrar em desespero. Daí eu pensava muito em desistir, eu pensava, o que eu vou fazer? Outra saída, eu falei, não, gente, eu não vou fazer isso com meu pai. Eu não posso fazer isso com meu pai. E foi assim, por causa do meu pai, que eu não desisti, sabe? Meu pai me ajudou muito no início, ele me dava muita força. E aí, nessa época, eu tava muito desesperada, com muito medo. Tava morando em Juazeiro, né? Quando eu ia a BH, ele falava, calma, minha filha, eu nem me importo com isso, você acha que eu tô preocupado com o meu nome? Mas ele sabia, tipo assim, ele tava a par de toda a situação. Tudo, sabia, ele sabia. Ele falava, pai, o risco é esse, aconteceu isso, a gente entrou na justiça. O processo tá rolando ainda. A gente já fez uma audiência e agora estamos esperando a decisão do juiz. A ação já tá em mais de $500 mil. A gente ficou endividado, eu peguei um crédito no banco. Inclusive, pessoal, uma dica que eu dou, valiosíssima. Dica de ouro. Dica de ouro, de milhões. Tirem da cabeça essa ideia de,
eu não vou emitir nota fiscal para pagar menos impostos, eu vou abrir 2, 3, 4 CNPJs para fugir de tal regime tributário para pagar menos impostos. Não façam isso. Nessa época, eu tinha uma boa reputação pela visão dos bancos, porque eu já tinha um bom faturamento. Um histórico bom. Eu já tinha uma boa movimentação, era um faturamento ali de 200 mil, 300 mil ao mês, né? E só por conta do faturamento, da movimentação, por mais que eu pagasse mais impostos, o banco confiou em aportar, né, um capital, dar um crédito para nós. Então, eu sempre dou essa dica, pessoal, faturem tudo dentro da empresa, né? Por exemplo, na energia solar é comum uma estratégia de você fatura os equipamentos no cliente, no CNPJ do cliente, no CPF do cliente e presta só o serviço. Só que o equipamento representa ali 60%, né, às vezes, do seu projeto. Então, você está perdendo tudo isso de faturamento. E aí, quando você precisa de um capital, mostrar a solidez da empresa, você não tem essa movimentação. Então, quando eu tive esse problema, eu recorri aos bancos, eles abriram as portas para mim. Daí eu consegui cartão de crédito, daí eu consegui crédito. Então, eu consegui fazer a roda girar. Eu peguei um crédito e aí eu fui fazendo e eu fui resolvendo aos poucos. Levou tempo, mas eu consegui resolver, né? Eu consegui vencer essa barreira. Mas, principalmente foi isso, tá, Polly? Foi, assim, o meu pai, que eu falei, meu Deus do céu, eu não posso deixar ele passar por essa situação. E o pior é que ele ficava, minha filha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Os empresários que vencerem essa fase, que era pandemia, pensa, as pessoas não gastavam. Um momento difícil. As pessoas não queriam gastar com nada. E querendo ou não... E estava tudo muito incerto, o mercado estava tudo muito incerto. E a despesa com um sistema fotovoltaico não é tipo assim, sua geladeira queimou, você precisa de uma geladeira nova. O sistema fotovoltaico não é algo que você realmente precise, que você tenha a necessidade imediata. Isso. Então, as pessoas estavam sempre postergando. Então, assim, foi um desafio gigantesco. Daí, meu pai falou, calma, se der errado, eu não ligo. Meu pai me deu muito apoio nessa hora. Ele me dava muita força, muita coragem. Então, assim, ter alguém que é, assim, a sua fonte para você recarregar e, claro, pegar com Deus. Eu peguei com Deus, falava, alguém Jesus... que acredita em você, faz toda a diferença nos momentos difíceis, de dificuldade. Você tem aquela pessoa que acredita em você, que te segura pela mão e diz, calma, vai dar tudo certo, tá tudo sob controle. E mesmo se não der, eu tô aqui, conta comigo. Exato, vai dar tudo certo. E se não der, tá tudo bem, ninguém vai morrer. O mais importante é a sua saúde. Daí meu pai me falando essas coisas, daí eu comecei a pensar, de que adianta eu me matar, né? Me matar no sentido de morrer de trabalhar, passar noites em claro, ficar desesperada, ficar ansiosa, depressiva e acabar com a minha saúde, de que vai adiantar? Aí eu comecei a pensar, não, eu vou focar na minha saúde, no meu bem-estar. Daí eu entrei na academia, comecei a malhar, voltei a comer carne. Daí minha vida começou a se transformar, sabe? E comecei a ter um relacionamento mais próximo com Deus. E aí, assim, as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei a ter ideias, comecei a me acalmar, parei de pensar no problema e comecei a pensar... Focar na solução. Na solução. Mas, assim, eu digo, o que me ajudou foi ter, assim, o meu pai como aquela pessoa que me deu força e disse, se der errado, eu tô aqui com você. Fica tranquilo, eu não ligo pro meu nome. Ele falou, não ligo, eu não me importo. Daí eu fui resolvendo aos pouquinhos. Como foi que aconteceu a sua vinda aqui pra Alphaville? Como foi que tudo isso aconteceu? Então, eu tava morando em Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós abrimos uma unidade lá, fizemos usinas de investimento lá. E aí, eu tava, assim, querendo estar mais presente em imersões, fazer mais networking, sabe? Porque eu vi que esse caminho do investimento era um caminho bom. Hoje, 90% das nossas vendas são para clientes investidores, porque em momentos de crise, como eu falei, energia solar não é algo necessário de forma imediata. Isso. Mas em momentos de crise, os investidores procuram coisas rentáveis e seguras para investir, né? Mercados rentáveis e seguros. Então, eu enxerguei isso como oportunidade e daí eu comecei a pensar, eu preciso estar nesses eventos, eu preciso fazer network, eu preciso ampliar o meu leque ali de clientes. Daí eu conheci o Pablo Marçal ali nas redes sociais, no Instagram. Conheci o trabalho do Darlan ali nas redes sociais. Daí eu fui para o clube de vendas, me apaixonei, né? Foi uma imersão. Entrei no programa deles ali de Mastermind. Daí eu falei, não, gente, eu quero estar nisso. Eu quero estar nesse meio, eu quero estar rodeada de pessoas muito bom, com esse propósito, né, de vida com relação à questão espiritual, ao trabalho junto de Deus, né?
a buscar seguir a Cristo Eu lembro mesmo. que você fez o Marx também, não foi? Sim, eu tô fazendo ainda, o Giants. Isso. Verdade, a gente esqueceu da revista. É pra ter trago a revista, né? Mesmo? Já ter trazido pra mostrar. Mas foi mais isso. Daí eu entrei, eu me encantei, eu amei Alphaville, eu não conhecia. Aí eu falei, meu Deus, eu quero estar perto de tudo isso. Daí eu comecei a pensar também nessa possibilidade de eu me lançar no digital, contar a minha história, né, pra ajudar mesmo outras pessoas, porque nessa caminhada, né, como eu sou engenheira eletricista, eu não tive uma instrução do que fazer, de como fazer. De como começar tudo isso, sim, né? de como começar, ou quais cursos eu deveria fazer, do que eu deveria buscar. Eu não tinha, não é uma coisa que você aprende na escola, porque para você empreender, você tem que saber um pouco de tudo. Você tem que saber de gestão, você tem que saber de direito básico, você tem que saber de regimes tributários, você tem que saber de tudo, sabe? Você tem que aprender a estudar os mercados, assim, você tem que saber de vendas, você tem que saber de tudo. Não é tão simples, a gente precisa se capacitar, precisa se preparar. Às vezes as pessoas acham que é tipo assim, só tem a ideia e só vai. Não. Se prepara, se capacita, vai buscar instrução, vai conversar com quem realmente já chegou onde você quer chegar, que pode te ensinar o caminho, que pode encurtar aqui esse caminho, que vai te dizer, não vai por aqui, porque eu já fiz isso, errei, deu ruim, não vai. Não vai, que não vai dar bom. Então, isso faz toda a diferença. Exato. Eu acho que a gente investir em conhecimento, investir em tudo isso, que vai fazer com que a gente chegue em um outro nível, isso é uma grande sacada, sabe? Porque o conhecimento que eu tenho, ele me trouxe até aqui, mas existe algo precioso, valoroso com outras pessoas que vão me fazer ir além, que vão me fazer enxergar ali um outro ambiente, ter uma visão de futuro e chegar mesmo realmente em um outro patamar. Então, isso faz toda a diferença, né? Se eu quero estar no nível que eu ainda não acessei, eu preciso ter a informação, o conhecimento do que eu preciso mudar em mim, das coisas novas que eu devo fazer para que eu possa acessar esse novo nível. Não tem outro caminho. Não existe. O outro caminho é o quê? Você tentar na força do seu braço? Eu vou dizer, você nunca vai conseguir. Sozinho, 100% sozinho, sem ter uma instrução. Pega aí todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, os maiores investidores, empresários, empreendedores, políticos, qualquer pessoa, artista, o pessoal aí da área dos esportes, todos, sem exceção, buscaram conhecimento. Porque se você ficar sozinho e não buscar nenhum tipo de conhecimento, você patina e não sai do lugar. Você fica correndo atrás do rabo. É literalmente isso. É um ciclo que não acaba. Você não sai do lugar. Por mais que você tenha vontade, por mais que você trabalhe, você não vai sair do lugar. Para você acessar um novo nível, você tem que ter um conhecimento que você não poderia ter sozinho no nível que você está hoje. Então, você tem que sentar em mesas que você ainda não está sentando. Você tem que ler livros de autores que vão te passar aquele conhecimento. Você tem que assistir palestra. Então, assim, você tem que buscar. Então, é investimento. É investimento. Foi isso que eu fiz. Porque, por mais que você tenha uma boa ideia, o mais difícil é executar. O mais difícil. Só ter uma boa ideia não se torna suficiente e nem garantia nenhuma de que você seja bem-sucedido nesse negócio. Exato. Agora, uma boa ideia agregada a um bom conhecimento, a estratégias, a um método, aí você deslancha que ninguém te segura. Ninguém. Mas sozinho, só a ideia em si, ela é morta. Exato. Você precisa de muitas outras coisas ali agregando para no final... É uma engrenagenzinha. Sim. Uma vai encaixando na outra que vai fazendo a roda ali girar. Sempre. E uma coisa que eu aprendi também, Polly, nessa minha caminhada é que, assim, se você estiver sonhando sozinho um sonho, e o seu sonho for grande, ou médio, vamos colocar assim, né? Ele não vai acontecer se você estiver sozinho. Você precisa, na jornada, encontrar pessoas que estejam sonhando junto. No meu caso, por exemplo, no início, ali nos 2 primeiros anos da empresa, eu quis ter sozinha, nem passava pela minha cabeça abrir empresa sozinha. Mas daí eu não tava conseguindo, aí eu chamei uma amiga, não quis, chamei outra, não quis. Daí teve uma pessoa que quis e eu também não quis, que eu vi que não tinha um encaixe. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou começar sozinha. Mas eu nunca quis estar sozinha. Mas assim, ao longo da jornada você vai encontrando, né, colaboradores que têm esse sonho, que querem crescer. Você vai encontrando ali. É porque você, se estiver sonhando sozinha, dificilmente você vai conseguir sair do lugar. Não adianta. A vida, né? Deus nos fez para que a gente possa
ter sucesso em grupo. O ser humano, ele tem essa necessidade, justamente porque em grupo nós somos mais fortes. A coisa mais bonita que existe na humanidade é justamente a diversidade, porque juntos, cada um sendo bom, sendo especialista em algo, na sua área, dentro do seu perfil, no seu jeito, a gente consegue atingir um resultado que sozinhos nós não conseguiríamos. Esse é o maior sucesso da humanidade. Então, é assim, encontrar pessoas que estejam sonhando junto e, sabe, e fazer acontecer junto com essas pessoas. Seja bons colaboradores, seja sócios, enfim, encontrar pessoas que acreditem no seu sonho e que trabalhem tanto quanto você. É isso mesmo. Muito bem. Acho que você falou algo assim pontual demais e totalmente necessário, né? A gente precisa dessas pessoas que pensam diferente da gente, pessoas difíceis, que muita gente, a gente diz, nossa, Senhor, tira essa pessoa do meu caminho. Não. Não mesmo. Ela é colocada ali de maneira estratégica. Né? Para te fazer aprender alguma coisa, né? Para te fazer crescer. Né? Existem pessoas difíceis que estão ali no nosso caminho, que vêm, que nos fazem crescer, que você olha assim, nossa, se essa pessoa não tivesse passado pelo meu caminho, eu tava lá estagnado, lá na minha zona de conforto, né? Então, assim, são pessoas que vêm realmente para contribuir, e nem sempre essas pessoas são pessoas boazinhas, são pessoas legais. Normalmente não. Normalmente não, são pessoas que te desafiam. Sim, que ali dia a dia. De você, São pessoas que sabem que podem extrair mais de você, e elas vão exigir mais de você. Seja um cliente, seja um colega de trabalho, seja um sócio, né? Então, assim, eu falo que o mais importante é você identificar se essa pessoa está agregando. Não é se essa pessoa é legal, se você fica confortável do lado da pessoa. O que ela pode te ensinar, o que você pode aprender com ela. Ela está agregando na sua vida, ela está te desafiando, ela te estimula a ser melhor, ela te impulsiona a ser melhor. Então, tenha ela próxima. Por mais que ela exija de você, às vezes, num grau que você pensa que não vai dar conta, você vai dar conta. É isso mesmo, a gente vai dar conta, né? Mas já que a gente está nessa reta final aí de 2024, estamos aqui no finalzinho de dezembro, o que a Camila pode compartilhar para a gente sobre os projetos, sobre as novidades, perspectiva mesmo de futuro, visão de futuro, né? Aproveitando que a gente vai iniciar aí um novo ciclo e tem muita gente que está aí, né? A gente sabe que chega final do ano e início do ano é dia de você pegar o caderninho e fazer lá um monte de metas, né? Quem não fez, né? Quem não faz isso todo ano? É verdade. Mas quantas dessas metas a gente realmente coloca em prática? Quantas dessas metas saem lá do nosso caderninho, né? A gente realmente está vivendo. Então, é hora da gente fazer as nossas metas, mas identificar o que é que eu vou levar para o próximo ano e o que é que eu não vou levar, o que é que faz parte da minha próxima estação e o que é que eu preciso abrir mão, né, para receber algo novo nessa próxima estação, para ter novos resultados, para transbordar coisas boas na vida das pessoas, né? Eu digo sempre que nunca é somente sobre nós, sobre o que a gente faz, mas sobre o impacto que a gente causa na vida das pessoas também, sobre o legado que a gente deixa para aquelas pessoas que estão passando ali diariamente na nossa vida, né? E que elas muitas vezes estão precisando de uma oportunidade, uma transformação, não sabem o caminho, não têm informação, não têm conhecimento. E nós somos esse instrumento na vida dessas pessoas, né? Assim como uma vez a gente rompeu com isso, rompeu geograficamente, com barreiras, com dificuldades financeiras, seja ela qual for, existem pessoas que hoje estão nessa situação e esperando por pessoas como a gente. Exato. Pessoas comuns, pessoas reais, né? De histórias reais, mas que construiu, né? Construiu algo e que a gente pode ensinar outras pessoas. Então, assim, com relação aos seus projetos aí para 2025, o que é que você pode compartilhar aí? O que é que vem de novo? Suas perspectivas, tanto na vida pessoal, quanto na vida empresarial, para a Camila como um todo. Ai, são muitos. Quando eu abri a empresa e eu criei a logo, todo mundo falou, nossa, mas essa logo chique, parece de multinacional. Eu falei, sim, claro, pois eu estou abrindo. Claro, sim. Eu estou abrindo para ser uma grande empresa. Qual o nome da sua empresa? Sonnenschein Brasil. Aí, tá vendo, gente? E aí ela tem na logo o mapa do Brasil, enfim. E isso aí, é profético já. Então, assim, a intenção é ser um hub de tecnologia. Eu estava agora mesmo numa reunião com todo o time e a gente estava conversando sobre isso. Nós temos vários projetos para o ano que vem. Então, a gente está agora fazendo grandes usinas, né? A gente entrou nesse mercado, são usinas de investimento, com
um grupo europeu, né? Um fundo europeu. E a gente vai continuar atendendo eles nessas usinas. A gente acabou também de fechar um contrato para fazer o nosso primeiro eletroposto no shopping de Belo Horizonte. Uhul! Muito bom! Então vai ser o nosso projeto piloto. Cheio de inovações. Cheia. Vai ser no mesmo shopping onde a gente já tem um ponto lá. Então, ótimo. A gente está com uma perspectiva muito boa nesse sentido. Vai ser o projeto piloto, porque o nosso plano é colocar eletropostos em outras cidades também, né? Porque esse mercado é um mercado gigantesco, está crescendo muito e muito rápido. A BYD comprou a fábrica que era da Ford na Bahia, então eles estão investindo muito, vão começar a fabricar os veículos elétricos aqui no Brasil em 2025, né? Já no ano que vem, para lançar em 2026. E eles estão importando muitos veículos elétricos, então assim, já é a realidade, sabe? O futuro já chegou. O futuro já chegou. E a gente não tem essa estrutura. Eu tô sempre buscando o que o mercado precisa. Isso aqui é uma dica poderosa. De milhões, Reconheça uma carência do mercado. Por exemplo, eu tenho um carro elétrico. E apresente a solução. Isso. Eu tenho um carro elétrico e tem hora que eu falo, meu Deus, eu preciso recarregar, tipo, agora, e eu preciso de um ponto de recarga rápida e às vezes não tem, sabe? Não tem. Daí eu identifiquei essa carência no mercado. Daí a gente está iniciando esse projeto. Eu tenho a pretensão também de entrar no ramo da indústria 4.0, que é a modernização da indústria através da robotização também do agro. E a nossa intenção é ser um hub de tecnologia mesmo. Não só ficar com a energia solar. Daí eu quero... diversificar também para outras áreas. Sim, diversificar para outras áreas e levar a Sonnenschein para o Brasil inteiro. Então, a gente está com esses projetos para o ano que vem, que a gente já está começando. Igual do eletroposto, a gente já iniciou. E, como você falou muito bem, é muito importante esse efeito que a gente causa na sociedade através do nosso exemplo. A inspiração que nós estamos dando para outras pessoas. Porque uma coisa que me ajudou muito, Polly, foi me inspirar em outras pessoas. Ter as outras pessoas de referência. Nem que fosse ali pelo Instagram. Quantos grandes nomes eu comecei a acompanhar pelo Instagram. E quanta diferença isso fez na minha vida. Claro, eu investi muito em cursos, mentorias, palestras, enfim, imersões. Mas, assim, antes de eu começar a ter essa mentalidade de ver o quanto isso agregava na minha vida, eu ia me alimentando daquilo ali gratuito. No Instagram, no YouTube. Isso que você falou é muito real, é muito verdade. Porque, assim, a gente tem conteúdos gratuitos no Instagram, YouTube, riquíssimos, sabe, de informação, que as pessoas não valorizam. Não valorizam. Se você consumir aquele conteúdo ali diariamente, pegar aquilo mesmo como uma mentoria... Eu vou estudar aqui todos os dias. Não tem como você não crescer, não tem como você não expandir a sua mente, porque tem muitos conteúdos bons disponibilizados aí de maneira gratuita, que é acessível para todo mundo. Então, não tem desculpa, tá? Não tenho dinheiro para pagar um curso, não tenho dinheiro para me deslocar para isso. Hoje, a internet, ela rompe com todas essas barreiras. Exato. E ela vem para proporcionar para a gente um conhecimento que até anos atrás a gente não tinha acesso, que hoje a gente tem hoje. Então, hoje tem cursos que ensinam a gente a fazer várias coisas, então não tem desculpa. Exato, é por isso que um dos meus projetos para o ano que vem é justamente o meu lançamento no digital. Eu não tenho nenhuma pretensão em capitalizar isso, eu só quero me posicionar. Eu não tenho dúvidas de que isso vai trazer uma credibilidade para a empresa, porque eu vou mostrar nas redes sociais quais são as minhas opiniões, eu vou dar pitacos assim sobre polêmicas na sociedade, eu vou mostrar o meu dia a dia, vou mostrar a minha personalidade, quem é a Camila, eu vou ensinar muitas coisas também através ali da minha página. Então, a gente está nesse projeto do meu posicionamento no digital, né? Por vários motivos. Primeiro, para eu ser uma inspiração para as outras pessoas, porque eu tenho muito isso comigo, sabe, Polly? Quando eu recebo, eu fico com aquela sensação de dívida, sabe? Aquela vontade de transbordar. De retribuir. Eu tenho muito isso comigo. E aí, como eu me inspirei muito em várias figuras, eu tenho esse desejo de eu me tornar essa figura para que outras pessoas possam se inspirar na minha trajetória. Bom. Principalmente porque é difícil ter uma história
de mulher, né? Inclusive, eu tava outro dia ali com a Natália Beauty e ela falou, meu Deus, eu nunca ouvi uma história como a sua, engenheira nesse ramo masculino, fazer o que você fez, abrir uma empresa de engenharia e se envolver com esses projetos grandiosos, vender todas essas dezenas de milhões que você vendeu. Ela falou, nunca ouvi uma história como a sua. Daí eu comecei a pensar, eu nunca tinha pensado, olha, foi uma coisa que a Natália Beauty me falou. É uma coisa que eu não tinha reparado. É mesmo. Homens nós temos referências, mas de mulheres não existe. Pelo menos eu não sei, assim. Não uma tem. Engenheira que é desbravou difícil. e fez como eu fiz. Muito difícil. Então, assim, eu tenho esse desejo no meu coração de eu ser inspiração para outras mulheres, para outras pessoas, homens, jovens, enfim, pessoas que tenham esse sonho mesmo de ter sucesso na carreira profissional. E às vezes não apenas empreendendo, mas na carreira mesmo dentro de uma empresa, porque a minha intenção é dar várias dicas, até de desenvolvimento pessoal. E uma dica poderosa que eu dou também é com relação ao Instagram, igual você falou, que tem muita coisa gratuita. Gente, se vocês abrirem hoje o meu Instagram, você pode rolar ali 10 minutos, você só vai ver motivacional, você só vai ver dicas de empreendedorismo, dicas de vendas, dicas de desenvolvimento pessoal. Eu não fico acompanhando coisas do dia a dia das pessoas que não me agreguem, sabe? Igual o pessoal fala muito, da Virgínia. Você sabia que até, sei lá, há poucos meses eu não sabia quem era a Virgínia? Graças a Deus, eu não tinha ideia, assim, nada contra. Cada um segue o seu caminho e faz o que... a gente tem que ter muito claro as nossas prioridades. As nossas prioridades. Quando a gente tem isso muito claro, tudo muda. Exato. A gente otimiza o nosso tempo e você passa a focar em realmente coisas que vão te trazer resultado. Exato. Não adianta você passar o dia ali rolando feed, sabe? Porque isso não vai agregar. Nada. Então, assim, é aprender a dizer não para muita coisa. Muita coisa. O que eu vou levar para o novo ciclo? O que eu vou levar para o novo ano? Tem coisas que não cabem mais para a nova fase que eu vou ter. E tem muita gente que pensa que você fica num sofrimento de abrir mão de certas coisas. Mas pode até ser que esse sofrimento, ele exista ali no início, quando você quer mudar um hábito, por exemplo. Esse exemplo mesmo que eu citei, de você só seguir e acompanhar coisas de pessoas que realmente agreguem, que ensinem alguma coisa, que não estão só ali mostrando uma superficialidade de um dia a dia, coisas que não têm ali algum ensinamento, algum exemplo a ser seguido. No início, até pode ser que você tenha uma certa resistência, mas depois que você começa a ver o quanto aquilo está agregando na sua vida, toda a transformação pela qual você começa a passar, você começa a amar aquilo. Então, tem hora que às vezes eu abro o Instagram e eu falo, nossa, eu vejo as mensagens motivacionais, eu vejo as mensagens de Deus, eu falo, meu Deus, é bom demais. Você se recarrega, você vê as dicas de venda, de empreendedorismo, eu salvo muita coisa eu volto, eu vejo de novo, eu aplico na minha empresa, sabe? Então, eu acho que é isso, você começar com pequenas atitudes, mudar ali o seu dia a dia, porque grandes resultados, eles só acontecem quando você tem pequenos resultados diariamente, pequenas vitórias, e você precisa celebrar essas pequenas vitórias. Então, você muda um comportamento, você muda o seu ciclo de amizades, os seus ambientes, né? Você procura pessoas que têm ali o seu propósito de vida, na sua caminhada com Deus, inclusive foi assim que nós nos conhecemos. Nos conhecemos, verdade. Então, assim, são pequenas atitudes que quando você mudam de maneira geral muita coisa. Exato, mudam tudo, mudam todo o jogo. Tijolinho por tijolinho, você vai fazendo ali pequenas coisas no seu dia a dia. Quando você olha, passa 1, 2, 3 anos, você é outra pessoa. Você se transformou. Já virou hábito, né? Total. É você aprender a celebrar as pequenas conquistas que acontecem ali diariamente. Que, às vezes, no começo, essa mudança de atitude, como você falou, dói. Você vai se sentir incomodado, vai gerar um desconforto, porque é algo novo. Sim. Mas, conforme você mantém a constância, você vai persistindo, isso se torna um hábito. E aí você começa a ter alegria em fazer isso. E aí você já faz de maneira espontânea. Já não te gera mais esforço, né? Então, assim, parece algo óbvio, mas a gente precisa entender que o óbvio também precisa ser dito. Sim. E precisa ser entendido, né? Então, o que eu preciso abrir mão para me ter algo, né? Porque a vida é muito sobre renúncia também,
né? Sim. Então, se essa xícara tá já nesse pires, eu não consigo colocar uma outra xícara aqui em cima desse pires também. Então, eu preciso renunciar a essa xícara para que uma outra consiga vir para o lugar dela. A nossa vida é assim. Sempre. São sobre as renúncias que a gente faz diariamente. Então, Isso. poucas coisas, começa de pouquinho. E aí, depois você vai ver que essas poucas coisas te trazem um impacto gigantesco. De positivo. E eu gosto muito disso da física, e eu tô sempre fazendo umas analogias. E assim, a inércia, porque nós somos matéria, então nós estamos respondendo a todas as leis químicas e físicas, né, sobre o universo. E a inércia é uma verdade absoluta. É aquilo que eu falei, no início você tem aquela resistência. Se você tá parado, para você pegar, atingir uma velocidade, você tem uma resistência, você tem que investir uma energia. Mas depois que você já tá ali no fluxo... Só vai. Só vai, só vai. E aí chega um momento que começa a vir uma lomba. Aí Deus vai fazendo... Aí você começa a acelerar sem precisar investir energia mais. Que é quando Deus... Já vai no embalo. Fala, uau, essa pessoa subiu tanto, mas peraí que eu vou dar uma ajudinha agora. Aí a pessoa vai... E é isso. Inércia é uma verdade absoluta sobre as nossas vidas. No início é difícil mesmo, você tem que investir, vai doer, não vai ser legal, não vai ser prazeroso, mas você com consistência, disciplina, dia após dia, comemorando as pequenas vitórias, você vence essa barreira da resistência, né? E aí você continua na lei da inércia, só que naquele estágio que você está em movimento. Porque a inércia serve para quando você está parado e quando você está em movimento. Então, você em movimento, né, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. E aí você segue ali naquela inércia do corpo em movimento. Então, é literalmente isso. Perfeito, muito bom. Mas agora, para a gente encerrar, vou pedir para você deixar um recadinho aqui para quem está nos assistindo, né? Aproveitar que a gente está nesse clima de final de ano e início de um novo ano. Então, pode olhar aqui nessa câmera e deixa um recadinho aí para quem está nos assistindo, para quem quer realmente transformar aí a sua vida, o seu negócio, para quem quer fazer realmente algo diferente. Ó, a maior dica que eu vou dar é mude os seus ambientes. Comece hoje, comece agora. Procure frequentar locais que as pessoas que estão frequentando querem o mesmo que você, ou pessoas que já estejam no patamar que você deseja atingir. Isso é o mais importante. No início parece muito distante, porque você está no meio de pessoas que têm os resultados que você tem hoje. E se você quer vencer, se você quer romper essa barreira, você precisa mudar as mesas, mudar os ambientes. E quando você mudar os ambientes, você vai ver que nem vai parecer tão difícil assim, porque você vai começar a conversar com pessoas, fazer amizade com pessoas que já estão em níveis acima com relação ao que você almeja, ao seu propósito, aonde você quer chegar. E aí as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo com mais naturalidade. Então, assim, ó, o primeiro passo busque os ambientes de pessoas que agreguem a sua vida. Muito bom, sensacional. Gente, que episódio incrível. Assim, eu aprendi muito com a sua história, com tudo que você compartilhou aqui. Parabéns, realmente Obrigada. é uma história, assim, inspiradora. Tenho certeza que para todo mundo que acompanhou esse episódio, para todo mundo que assistiu, também foi muito inspirado e encorajado através da sua história. Então, gente, já compartilha esse link, tá? Manda para outras pessoas, quantas pessoas precisam ouvir, né? Tudo que a gente compartilhou aqui, quantas dicas, quantos insights preciosos de graça. Lembra daquele que a gente falou? Quanto conteúdo de valor existe disponibilizado de graça na internet? Esse canal é um deles, né? Então, assiste esse episódio e já compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza que também elas vão ser edificadas, né? E você hoje pode ser um instrumento de transformação na vida de alguém, né? Resposta de oração na vida de alguém. Então, Camila, quero muito agradecer a você pela sua disponibilidade de ter vindo, de ter compartilhado aí sua história. Eu sei que tem muito mais a ser compartilhado. Nosso tempo é tão curtinho, tão apertado, mas com certeza foi muito valoroso tudo isso que você compartilhou aqui com a gente. Obrigadão. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar
o meu conhecimento, as minhas experiências, de contar a minha história. E sempre que você quiser ter um novo bate-papo para eu contar novas coisas, né? As novas emoções, Com pode contar certeza. comigo que eu sigo à disposição. E é um prazer saber que a gente está transbordando, né? Como eu disse, eu aprendi muito me inspirando em outras pessoas. E é um prazer saber que você está sendo veículo da obra de Deus aqui através do seu canal, de todos os ensinamentos que esses grandes nomes que passam por aqui dão. Isso. E para mim é um prazer saber que eu tô fazendo parte disso, de verdade. É uma coisa que deixa o meu coração quentinho. E estarei sempre aqui. Volto sempre que você me Com convidar. certeza. E aí eu compartilho novas dicas de novas temporadas, que eu Isso. espero estar nelas. Isso, com certeza. Quando vier de novo, já tem novidade, eu Com creio. certeza. Então, deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já faz sua inscrição. E até o próximo episódio. Até já. Tchau!